Tu acredita, Thiago, que no futuro próximo o Estado ele vai tentar usar a ameaça fiscal para forçar as pessoas a migrarem seus satoshis para corretoras reguladas e custódia estatal, uma vez que a gente está falando aqui da importância da autocustódia, né? Isso pode acontecer, o Estado forçar isso? Não, só pode ter Bitcoin agora dentro das corretoras, se não pode mais sacar de corretora, ou só pode ter Bitcoin em empresas, enfim, reguladas e que a gente aprova, por exemplo. Essa, eu acho que é a pergunta que envolve o maior dilema da autoridade hoje. Porque o que é que acontece? O Estado já está tentando fazer isso. Nós tivemos a consulta pública do Bacen e um dos artigos da consulta pública, o 76N, ele queria determinar, né, a regra ainda vai sair, que você não pode fazer autocustódia de stablecoin. Isso, na minha opinião, é um verdadeiro absurdo. Absurdo gigante. Todos nós somos do ecossistema cripto, falamos sobre isso, sobre a intenção do Bacen de proibir a autocustódia. Essa intenção ela está em voga. O argumento do Banco Central é que esse ativo pode ser usado para fazer coisas erradas, mas o percentual de uso para fazer coisas erradas ele é mínimo, em contraposição à ofensa à liberdade de você poder fazer autocustódia. Então, assim, eu acredito que o governo vai tentar entrar um pouco nessa privação de liberdade, para falar de forma muito sutil, esse ataque à sua liberdade, mas a minha opinião é que ele vai ser obstado pelo mercado. Porque se o Brasil hoje é uma potência no cenário, no ecossistema de criptoativos. Você e a Carol, vocês rodam o mundo. E vocês veem ali qual que é a percepção do Brasil, né? O Nossa, que é um as pessoas mercado pensam de adoção? importantíssimo. É um mercado Pois é, importantíssimo globalmente para várias empresas de Bitcoin, com certeza. importantíssimo, porque o brasileiro, ele adota a tecnologia de forma muito rápida. O Pix começou ontem, a gente não consegue nem se imaginar sem o Pix, é muito rápido. Então, assim, hoje já são mais de 8 milhões de pessoas, 8 milhões de CPFs com operações declaradas. Então, qual que é o ponto? Ao mesmo tempo que esse mercado cresce muito, o mercado tenta se regular, como o Bacen impedindo o autocustódio. Existe um limite de regulação. Se ele trava, por exemplo, Bitcoin para ter somente exchange, o mercado brasileiro vai afundar de forma colossal. E aí a gente vai perder relevância. Quando o mercado desaba, as exchanges movimentam menos, as pessoas declaram menos e menos impostos são recolhidos. Então, por uma lógica de mercado, eu não acredito que a gente vai ter uma investida gigante para travar, porque existe um limite. O governo, ele é doido, mas nem tanto, né? Ele não pode estrangular. Lógico, ele é muito doido, né? A gente vê aí que não tem a criatividade, não tem limite. Eu retiro o que disse. O governo é doido e às vezes bem tanto, não é nem tanto, é bem tanto. Mas existe um limite, porque você não pode enforcar o mercado a tal ponto que ele não consiga arrecadar de ganho de capital e tal. Qual é o volume que vai cair se eu fizer algo desse tipo? É um volume gigantesco. Então, assim, eu acho que o Brasil ele está se sagrando, e aí peço até sua opinião, mas acredito que seja no mesmo sentido. Nós somos uma potência cripto. O Banco Central, quer queira, quer não, aqui, é crypto-friendly, no sentido de analisar com muita calma antes de botar barreiras. Outros países, você vê nos Estados Unidos, CVM, a SEC lá americana, era pau o tempo inteiro. Olha o pau que teve com o XRP, com alguns tokens, etc. Então, assim, a gente tem instituições nos Estados Unidos que batiam muito mais, principalmente antes do Trump, agora não mais. Mas no Brasil você não vê uma caça às bruxas do Bacen contra a cripto. Agora a gente está vendo os primeiros passos do Bacen. Mas mesmo assim, esses passos são muito conversados com as associações. Eu faço parte da ABTO, que a gente conversa sempre com o Banco Central e com a Receita antes de sair a norma. A próxima norma, que vai substituir a IN 888, nós estamos debatendo com a Receita. Só isso aqui você não pode pedir. Essa operação de DeFi você não pode considerar aqui como uma permuta. Então, isso mostra que eles conversam com o mercado antes, né? A Betoque, a Bcrypto e várias associações de relevância no cenário nacional conversam com as autoridades. Então, eu não acho que eles vão ser malucos o suficiente para travar o espaço no modo que vai fazer o mercado despencar. O governo é doido, mas nem tanto. E, Thiago, do ponto de vista jurídico, o que que aconteceria, por exemplo, fiquei pensando aqui em situações hipotéticas, né? Se uma massa crítica de pessoas simplesmente ignorasse a obrigatoriedade de declarar Bitcoin, o sistema fiscal brasileiro ele conseguiria lidar com isso? Ou ele diria, não, azar, eu vou multar, autuar todo mundo e vai ficar todo mundo no pendura com a Receita Federal e azar. Ou se todo mundo, assim, imagina que todos os Bitcoiners, ninguém declara, ninguém, todo mundo vai dizer assim, foda-se a Receita, foda-se o governo, não vou declarar.
E o que poderia acontecer? Vou fazer um cenário estilo GameStop, né? Não sei se vocês assistiram o filme do GameStop. Só aquele caso que as pessoas fizeram um short nas ações. Fica aqui essa dica. Cacá, você vai gostar desse filme. Ah, Na sei, é verdade, um documentário no é, Netflix? Ah, não assisti é, ainda. na verdade, é um filme inspirado no caso da GameStop, das pessoas que fizeram um short e aí pequenos investidores se uniram para não vender determinadas ações. Fica a dica desse filme. Esse filme é muito bom. Vocês vão adorar. É basicamente o que você falou, só Eu que lembro. aconteceu. É. Aconteceu na vida real. Esse filme é sobre isso. E o que acontece? O que que aconteceria, né? Se você tem tudo em Bitcoin e está direto na Cold Wallet, o Estado ele não conseguiria pegar você. O que ele pode fazer é, vamos pôr numa utopia que todo mundo decidiu aqui. Vamos decidir todo mundo, ninguém vai declarar nada. Como você disse, toca aí, deixa a receita para lá, deixa o leão para lá e não vou declarar nada. O que a receita ia esperar nesse caso distópico, seria você efetuar gastos. Ela poderia esperar, você faz gastos que ela calcula que são de 1 milhão por ano. E aí ela te visitaria e dizer: olha, Cacá, você faz gastos de 1 milhão por ano, então você tem uma renda de 1 milhão. E como você não está me dizendo de onde vem, eu vou te dar uma auto de infração. Aí você vai me dizer: tudo bem, Thiago, mas e daí? O que que aconteceria? É até difícil dizer isso, é bom, né? Mas eu não posso dizer muito. Não aconteceria nada. Se o seu dinheiro está todo em Bitcoin, como que ele vai travar o seu dinheiro? Você seria um Daniel Fraga Júnior. Então, você diria, beleza, vai lá e penhora o que você quiser. Lógico, o Estado está avançando, meios de verificar. Se isso acontecesse em massa mesmo, qual eu acho que seria a opção do governo? Colocar restrições ao CPF. Se isso fosse em massa mesmo. Se, porra, Sim. agora tem gente devendo 100 milhões, vamos botar aqui uma pausa no CPF. Aí a pessoa não E consegue trava fazer tudo. nada, não trava tudo, ele não consegue. Vou botar um cenário muito louco, né? A gente está falando de uma Sim. coisa, muito louco do outro. Ah, não emito mais passaporte. Para quem está com CPF nesse cenário, com rendas acima de 1 milhão, porque aí o governo também não é doidão, né? Essa frase Uhum. é muito louca, porque a gente nunca sabe se ele é doidão mesmo. Mas se você tem dívida acima de 1 milhão, eu vou agora parar de emitir passaporte. Isso é um cenário. Já que a gente está falando de cenários muito acima da realidade atual, esse poderia ser uma providência. Lógico, tem Sim, uma série de medidas legais a serem tomadas, tá? A gente ia discutir, os juristas iam discutir se pode, se fere, o direito de ir e vir, tem 300 coisas aqui. Mas só para discutir essa distopia, se todo mundo decidir não declarar, ela ia contra-atacar de algum modo. sim, A trava do CPF seria uma delas, a trava de sim, passaporte seria uma delas. tem países que têm score de crédito, dependendo da tua situação financeira, tu pode sair do país ou não, tu pode comprar coisas ou não, tu tem acesso Exato. a, É que né? o score de crédito, para quem tem tudo em Bitcoin, acho que não, vocês não acham isso tão É, relevante, né? Assim, eu tenho mas tudo em digamos assim, Bitcoin. Se o banco vai me emprestar ou não, um grande abraço pro banco. Manda aqui um grande abraço para ele, porque eu tô fora, né? Eu fiz um opt-out bem feito e eu não preciso mais de ninguém. mas é o acesso mesmo a serviços, né? O poder, a Sim, liberdade de ir e vir, como tu comentou, né? sim. Eu acho que o caso mais de topo, assim, a medida mais drástica seria travar o seu CPF para movimentações bancárias, abrir empresa e passaporte. Sim. Sim, esse seria um caso clássico. Aí, se isso ia ferir direitos e tal, aí são outros 500, é uma discussão super filosófica. Acredito É, que teria muitos entraves para fazer isso. Era preciso chegar num lugar de colapso. Apesar de sim. serem 8 milhões de pessoas, o volume ainda se detém na mão de poucos. Então, esse não é o valor que o brasileiro detém, né? É o volume transacionado, 400 bilhões. Então, o valor ainda não é nessa magnitude que daria um colapso a ponto de mudar regras de CPF, eh, regras de passaporte, etc.